congregação São Paulo, com este culto no lar, se alegra mais uma vez por poder divulgar a palavra de Deus. Com toda a igreja cristã, estamos celebrando o 11º domingo após Pentecostes. E neste final de semana, neste dia, a alegria e a bênção de celebrarmos o Dia dos Pais. Jesus, o pão da vida, Jesus, o alimento verdadeiro, que vem nos fortalecer, abençoando as vocações, a paternidade, a maternidade, abençoando a todos os filhos e filhas de Deus. Um abençoado culto a cada um de vocês. Iniciamos cantando o primeiro hino. Senhor, concede aos nossos lares que tenham pais e mães cristãos, com vidas dignas, exemplares, que juntem sempre as suas mãos, orando pelo bem dos seus e os confiando a Ti. Sejam conduzidas as criancinhas com amor, que a fé transforme suas vidas, fazendo-as serem do Senhor, que em muitos lares brilha a luz da salvação que vem da cruz. A Santa Bíblia nos ensina a crer em Cristo Salvador. Sem ela a vida em nós termina, em trevas, aflição e horror. Por isso a faz em cada lar ser livre e amada sem cessar. Iniciamos o nosso culto em nome do Deus triuno, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Jesus Cristo podemos nos aproximar de Deus em oração e chamá-lo de Pai. Jesus, o Filho único, unigênito de Deus, nos dá o direito agora de chamarmos o Deus Todo-Poderoso de Pai. Na cruz do Calvário, Jesus, verdadeiro Deus que se fez homem, carregou os nossos pecados e com o seu sangue conquistou o perdão, nos fazendo agora família de Deus. Como família de Deus, como filhos de Deus, por causa de Cristo, oramos agora confessando os nossos pecados, na certeza do perdão. Oramos conforme a oração que segue. Ó misericordioso Deus, que deste o teu Filho unigênito para que morresse por nós, tem compaixão de nós e, por amor de Jesus, nos conceda o perdão de todos os nossos pecados e, pelo teu Santo Espírito, aumenta em nós o conhecimento verdadeiro de Ti e de Tua vontade e a reta obediência à Tua palavra, a fim de que, por Tua graça, alcancemos a vida eterna. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Como pastor de Cristo e por ordem dele, eu tenho a alegria de anunciar a todos que confessam seus pecados
todos os pecados estão perdoados. E eu declaro isso em nome do Deus triuno, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O salmo de entrada para o nosso culto é o salmo de número 34, o qual vamos ler em conjunto, versículo 1 ao versículo 8. Eu sempre darei graças a Deus, o Senhor, o seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro. Eu o louvarei por causa das coisas que ele tem feito. Os que são perseguidos ouvirão isso e se alegrarão. Anunciem comigo a sua grandeza, louvemos juntos o Senhor. Eu pedi a ajuda do Senhor e ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Os que são perseguidos olham para ele e se alegram. Eles nunca ficarão desapontados. Eu, um pobre sofredor, gritei. O Senhor me ouviu e me livrou das minhas aflições. O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. Procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele. A leitura do Antigo Testamento encontra-se no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 ao versículo 8. O profeta Elias precisa fugir do rei Acabe, o rei de Israel, e também de sua esposa Jezabel, que o perseguem por causa da fé. O rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado à espada todos os profetas do Deus Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem se até amanhã a esta hora eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida, eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor, Deus, voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. Senhor do céu querido, quero muito agradecer por meu Pai que é tão amigo, com Jesus me fez viver. Obrigado, obrigado pelo seu imenso amor. Obrigado, obrigado por Jesus, meu Salvador.
ao Senhor do céu querido, quero muito agradecer por meu Pai que é tão amigo, com Jesus me fez viver. Obrigado, obrigado pelo seu imenso amor. Obrigado, obrigado por Jesus, meu Salvador. Papai, eu tenho andado no caminho do Senhor, pois o meu Jesus amado nos uniu em seu amor. Obrigado, obrigado pelo seu imenso amor. Obrigado, obrigado por Jesus, meu Salvador. A leitura do Santo Evangelho encontra-se em João, capítulo 6, versículo 35 até o versículo 51. Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas eu já disse que vocês não creem em mim, embora estejam me vendo. Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim. Pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou e não para fazer a minha própria vontade. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca, mas que eu ressuscite todos no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todos os que veem o Filho e creem nele tenham a vida eterna, e no último dia eu os ressuscitarei. Eles começaram a criticar Jesus porque ele tinha dito: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Este não é Jesus, filho de José? Por acaso nós não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que agora ele diz que desceu do céu? Jesus respondeu: Parem de resmungar contra mim. Só poderão vir a mim aqueles que forem trazidos pelo Pai que me enviou, e eu os ressuscitarei no último dia. Nos profetas está escrito: todos serão ensinados por Deus. E todos os que ouvem o Pai e aprendem com ele, vêm a mim. Isso não quer dizer que alguém já tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Ele já viu o Pai. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os antepassados de vocês comeram maná no deserto, mas morreram. Aqui está o pão que desce do céu. E quem comer desse pão nunca morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Como família de Deus, queremos agora proclamar a fé revelada por Deus a nós em Sua Palavra, nas palavras do Credo Apostólico. Em conjunto queremos dizer: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos,
foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Bom pastor, os nossos lares guarda em tua comunhão. Neles edifica altares com diária devoção. Mantém pais e filhos na fé bem unidos, lembrando os que foram por ti redimidos, que nunca lhes falte o celeste maná, o Cristo a palavra da vida lhes dá. Nossos cultos abençoa, conservando a pregação do Evangelho que perdoa toda nossa transgressão. Que os pais com seus filhos te rendam no templo seu culto sincero, que seja exemplo de grande fervor e leal submissão, e a ti se consagre no seu coração. Nossa vida aqui no mundo seja abençoada em ti, haja em nós amor profundo aos que estão sem Deus aqui. Que os pais com seus filhos fiéis à verdade e unidos em ti lutem contra a maldade, que tem testemunho do teu grande amor, que o mundo salvou para o eterno fulgor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A maratona, prova de 42 quilômetros, é considerada por muitos como a mais charmosa e clássica das competições. Reza a lenda que a maratona começou com um sacrifício. Em 490 a.C., os persas prometeram que venceriam os atenienses e marchariam sobre Atenas para matar as mulheres e crianças dos soldados. Receosos com esta promessa, os gregos ordenam às suas esposas para matarem os filhos e se suicidarem, caso não recebessem notícia da vitória de Atenas em 24 horas. Os atenienses venceram a guerra e o soldado Fidípedes teve a incumbência de correr os 40 quilômetros do Vale de Maratona até Atenas, para impedir a desgraça. Ele conseguiu chegar ao local e gritar: "Vencemos!", caindo morto logo em seguida. A veracidade da história ninguém pode afirmar, mas na abertura da primeira Olimpíada, na Era Moderna, em 1896, em Atenas, Fidípedes foi
foi homenageado com a criação da prova da maratona. Uma maratona Elias tinha pela frente. O texto do Antigo Testamento lembra a grande vitória daquele profeta de Deus sobre todos os falsos profetas liderados por Acabe e Jezabel. Deus havia dado muitas provas de que estava junto com Elias. No entanto, como ouvimos do texto neste culto, Elias se sente só, abandonado, acha que só ele sobreviveu e ele tem vontade de morrer. Ele diz: eu sou um fracasso. Ele se deita debaixo da árvore e dorme. E diz o texto que de repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. O texto então diz que Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: levante-se e coma, senão você não vai aguentar a viagem. Elias então se levanta, come e bebe, e esta comida lhe deu forças bastante, diz o texto bíblico de 1 Reis, capítulo 19, versículo 8, para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. Lá no Sinai, Deus aparece para Elias, não naquele vento forte, não no terremoto, não no fogo, mas numa voz tranquila e calma. E esta voz pergunta: Elias, o que você faz aqui? E aí ele diz: eu estou sozinho, não sei mais o que fazer. Deus então revela para Elias o seu poder, o seu amor, a certeza da sua companhia. E diz Elias: 7.000 não dobraram os seus joelhos diante do Deus Baal. Volte e continue a tua missão. Com aquele alimento que Elias recebeu, ele caminhou não 40 quilômetros, mas de Berseba, ali do deserto, até o Sinai, 400 quilômetros. Seria uma viagem hoje daqui até Garopaba ou daqui até Bagé. Durante 40 dias, 10 quilômetros por dia. Imagina você e eu fazendo esta jornada. Elias teve uma maratona pela frente. Deus estava com ele. E o texto diz que aquele alimento que Deus lhe deu forças o suficiente. O salmo deste dia lembra Davi se alimentando da palavra de Deus. Davi também foi perseguido. Ele se finge de maluco, de louco. E aí o rei deixa ele embora. No final das contas, Davi diz: não foi a minha esperteza que me salvou, mas foi Deus que me salvou. Que bonito este salmo, quando Davi reconhece: eu, um pobre sofredor, gritei, o Senhor me ouviu e me livrou das minhas aflições. O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. Davi é socorrido por Deus. Davi é alimentado por Deus. Davi tem uma missão a cumprir. No texto do Santo Evangelho, nós ouvimos no primeiro versículo do texto deste final de semana e no último versículo, aquelas palavras clássicas de Jesus. Vamos ouvir aquela voz do bom pastor,
aquela voz suave de Deus falando comigo e contigo. O texto começa dizendo, no versículo 35 do capítulo 6 de João: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. E o texto termina no versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. Jesus se dá como sacrifício, o único sacrifício para que meus e teus pecados pudessem ser perdoados. O Pai envia o seu Filho em missão. A maratona era grande, muitas dificuldades e muitos obstáculos, mas o amor sempre constante, motivando, animando para o grande objetivo de salvar a humanidade. O texto diz que houve muitas críticas. O texto diz, começaram a criticar Jesus porque ele tinha dito, eu sou o pão que desceu do céu. E eles diziam, este não é Jesus, filho de José? Por acaso nós não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que agora ele diz que desceu do céu? Assim como eu e você, a partir do batismo, temos uma cidadania dupla. Cidadãos neste mundo, desta vida, mas também cidadãos da pátria celeste. Assim também Jesus, verdadeiro homem, nascido da Virgem Maria, mas também verdadeiro Deus, gerado do Pai desde a eternidade. A partir da multiplicação dos pães, dos milagres que Jesus estava realizando, o reino de Deus estava sendo construído, estava sendo compreendido e ensinado pelo Filho do Pai, pelo Filho de Deus. Jesus aponta para si como o eu sou. É muito bonito no texto, por 2 vezes aparece essa palavra de Jesus, e no último dia eu os ressuscitarei. O grande sinal de Jesus do eu sou, com certeza, foi a ressurreição de Lázaro. Assim como aquele sinal do eu sou o pão da vida, o pão vivo que desce do céu. Jesus está apontando para a sua vida, para a sua obra. Na cruz do Calvário está o grande presente de Deus, que vai saciar a nossa fome espiritual e nos dar paz com Deus, com o nosso próximo e conosco mesmo. Jesus é a grande oferta de Deus para mim e para você. Jesus aponta no texto para si como o pão vivo que desce do céu. Pão para todos. Pão que não só gera alimento para o estômago, mas que alimenta a alma, a vida espiritual. Pão que nos leva para a vida eterna. Pão que aponta para a ressurreição dos mortos. A crítica foi essa, nós conhecemos teu pai e a tua mãe. Como é que agora você diz que desce do céu? Constantemente somos convidados a olharmos com os olhos da fé para tudo aquilo que Deus tem feito e dado para mim e para você. Os olhos da fé fixam o olhar mais longe. Eles caminham com as promessas, com o cuidado dos mandamentos, estas cercas maravilhosas de proteção que Deus nos dá. Podemos caminhar neste deserto muitas vezes,
que vivemos na nossa vida, na certeza de que não estamos sozinhos. Grande é e foi a maratona dos pais, desde março do ano passado, com o início da pandemia. Muitas incertezas, muitas dores, tanto luto em tantos lares. Dificuldades, sofrimentos, derrotas, medos. Mas jamais estivemos sozinhos. O Senhor da vida, o pão da vida, Deus o deu sempre. E Deus nos capacitou para a jornada para a qual Ele nos convida. O pão da vida está sendo dado para mim e para você e para todas as pessoas de forma gratuita, na palavra, no batismo e na Santa Ceia. Quero compartilhar com vocês uma devoção deste livro, 100 Histórias de Vida e Sabedoria. Na verdade, a primeira devoção. O título é Um Pedaço de Pão. Havia na Alemanha, logo após a Segunda Guerra Mundial, um médico que falecera com a idade de 89 anos. Passada uma semana, seus filhos encaminharam o inventário. Encontraram algumas preciosidades guardadas pelo pai num pequeno armário. Havia lá um colar de pérolas da mãe, uma plaquinha de prata que o médico havia recebido na universidade, um objeto de marfim da África e um pedaço de pão duro e seco. Os filhos procuraram entender a razão pela qual o pão se encontrava junto às preciosidades do pai, mas não lhes ocorreu nada. Então chamaram uma antiga cozinheira e esta contou o seguinte: depois da guerra, havia pouca comida no país. Estando o médico doente, um velho veio visitá-lo e lhe deu aquele pedaço de pão. Porém, o médico recusou-se a comê-lo e o mandou para a vizinha, cujo filho também estava doente. Eu já estou velho, disse ele, mas aquela criança está no começo da sua vida. A vizinha agradeceu ao receber o pão e o enviou a um velho idoso. Este também não ficou com o pão e o mandou à sua filha, que morava com 2 crianças num porão perto dali. Esta, porém, com a intenção de ajudar o médico, levou o pedaço de pão até ele. Ao chegar novamente em suas mãos, o médico percebeu que se tratava do mesmo pão. Emocionado, disse: enquanto permanecer vivo entre nós o amor que reparte seu último pão, não temo pelo nosso futuro. Este pão saciou a fome de muitas pessoas, sem que ninguém tivesse comido dele um pedaço sequer. Vamos guardá-lo bem, e quando o desânimo se abater sobre nós, olhemos para ele. Os filhos então compreenderam a ação do pai e decidiram deixar entrar em seus corações o amor que reparte e anima. Muitas são as histórias minhas e tuas, de família, de pais, de mães, situações de dificuldades superadas, de desafios vencidos. Também muitas foram as derrotas, muitos os pontos de interrogação. Muitas vezes confessamos: não sei o que fazer, não consigo mais. Quantas vezes em oração em nossos quartos de joelhos intercedemos. Nas Olimpíadas da nossa vida, na nossa vocação, sabemos o peso da doença de um filho, um peso quase que não podemos suportar. Sabemos do salto da alegria
da chegada de um neto, da vitória de alguém. Sabemos das distâncias que foram vencidas com a tecnologia. Sabemos das superações sobre doenças, inclusive, pelo amor que nos une. E por que tudo isso? Porque o pão do céu nos foi dado. Porque o anjo do Senhor, Jesus, nos tocou, nos animou, nos acordou e nos enviou e está conosco. Talvez a jornada seja bem menor dos 40 quilômetros, talvez seja bem maior dos 400 quilômetros. Não sei da tua vida, sei da minha vida, mas sabemos sim que o Senhor está conosco, que o pão da vida desceu e Ele subiu de volta e Ele continua descendo e Ele continua fortalecendo. E se Deus nos deu incumbências, se Deus nos permitiu nossas funções e nos colocou lá onde estamos, ali ou lá está Jesus, sim, conosco, nos alimentando e alimentando outros também através de nós. E através de outros, nos alimentando e nos cuidando. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios, no capítulo número 5, versículos 1 e 2, vocês são filhos queridos de Deus e por isso devem ser como Ele. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Somos filhos de Deus. Temos um Pai, o Pai dos pais, o Pai das mães, o Pai dos filhos, o Pai do universo, o Pai de toda a criação, o Pai nosso. E este Pai, com o seu Filho Salvador, tem nos alimentado, tem nos sustentado e tem nos enviado. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele vem para você, para ti, meu querido irmão, minha querida irmã. Alimenta-te sempre deste pão, recebe-o pela fé. Diga sim, continue a jornada, feche os olhos humanos e continue abrindo os olhos da fé. Vamos caminhar em determinados momentos sobre a água. Vamos ver a alegria daquele menino que tinha só 5 pães e 2 peixes e que volta para casa e diz: mãe, tu não acredita. Um monte de gente comeu e sobrou. Eu até contei 12 cestos cheios de pão. Este Jesus continua tão presente como lá nas histórias das páginas da nossa Escritura Sagrada. Especialmente neste dia e nesta semana que nós lembramos nossos pais. A direção que nós damos neste momento vai para o 4º mandamento. Quero finalizar este momento lembrando o que é escrito no Catecismo Maior, no começo do 4º mandamento. Honrarás ao teu pai e à tua mãe, para que te vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. Honrarás a teu pai e a tua mãe. Assim diz no Catecismo, Deus distinguiu o estado paterno e materno de modo especial, acima de todos os estados que estão abaixo de Deus. Não ordena simplesmente que amemos os pais, manda honrá-los. Com respeito aos irmãos, às irmãs e ao próximo em geral, não preceitua coisa mais elevada que amá-los.
dessa maneira separa e destaca pai e mãe acima de todas as outras pessoas na terra e os põe ao lado dele. Pois honrar muito mais elevada coisa é que amar. Não abrange apenas o amor, senão modéstia, humildade e reverência, como para com uma majestade aí oculta. E honrar não requer apenas que nos enderecemos aos pais de modo amável e respeitoso, porém, acima de tudo, que de coração e corpo nos disponhamos de maneira tal que os tenhamos em alta conta e os coloquemos no lugar mais elevado depois de Deus. Parabéns, querido papai, pelo teu dia, pela tua missão, pela obra para a qual Deus te chamou, pelo grande presente que recebeste, que nós recebemos. Parabéns, queridas mães, parabéns, queridos filhos, que toda a família se sinta amada e protegida pelo pão da vida, por quem desceu para estar conosco e que nos alimenta, que nos anima e que continua nos enviando, nos motivando e estando conosco sempre. Que Deus abençoe esta semana maravilhosa que estamos iniciando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Este é o meu desejo, Senhor.
Neste momento do culto, nós queremos falar com Deus em oração. Queremos lembrar com alegria os aniversariantes da semana, desses últimos dias. Lembramos também os 98 anos da nossa querida editora Concórdia, nesta semana, no dia 13. 3 dias depois, no dia 16, os 49 anos da Universidade Luterana. Queremos lembrar os nossos queridos pais, de forma muito especial, essa função maravilhosa que Deus deu, esse projeto de vida que é de Deus, para o qual convidou a participar e incumbiu com a paternidade, com a maternidade, para que ele estivesse no comando da criação e para que os filhos continuassem sendo um presente de Deus. Queremos lembrar em oração o pequeno Luiz Felipe Rodrigues. Lembramos o Pedro Sulis, a Regina Streloff, a Lourdes Toniolo, Sirley Girl, Jonathan Scheffler, Rosie Wickbold, Denise Borkenhagen, Olga Bergman, Hilário Miller, o colega pastor Paulino Ratundi, José Francisco da Silva, Ego da Silva, ele é de Santa Rosa, é pai da Elisete, sogro do Marcos. Estes e tantos mais, nós queremos neste momento lembrar em nossas intercessões. Oremos. Senhor Deus amado, Pai Celestial, razão de ser de todas as nossas súplicas, Criador e mantenedor de nossa vida, aceita o louvor dos nossos lábios e a gratidão dos nossos corações. Tua misericórdia se renova a cada manhã e tua bondade continua sobre nós em cada anoitecer. Tu nos envias o pão de cada dia e dás o pão da vida em teu Filho Jesus. Por esses constantes sinais do teu amor, louvamos teu santo nome. Envia-nos o teu Espírito Santo, para que ele transforme nossa natureza corrompida em tua nova criação por meio de Jesus Cristo. Tira de nós tudo aquilo que procura nos afastar de ti. Renova o nosso espírito e a nossa mente. Coloca em nós a nova natureza que busca a tua justiça e santidade. Fortalece nossa fé em Jesus, a quem enviaste, e ajuda-nos a apresentá-lo ao mundo como o pão da vida. Que sejamos imitadores do teu amor e do teu perdão. Ajuda-nos a sermos canais de transmissão do amor e do perdão a todos os irmãos na fé e a todas as pessoas do mundo. Conforta sempre todas as famílias, em especial os pais. Dá sempre a eles a sabedoria para que eduquem seus filhos na disciplina do Senhor. Fortalece todos os pais, para que o perdão e o amor possam por eles ser cultivados dentro dos lares. Intercedemos pelos que sofrem com doenças, privações, dores, por estes aqui lembrados e tantos mais. Concede teu poder de cura aos doentes, a certeza da tua presença aos solitários e teu espírito de esperança aos deprimidos. Intercedemos pelos aniversariantes. Derrama ricas bênçãos sobre os que completam mais um ano de existência, concedendo muitos anos de vida exemplar e cristã.
Lembramos a nossa querida editora Concórdia e a nossa Universidade Luterana. Atende, querido Pai, nossos pedidos, conforme a Tua santa vontade. Oramos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Teu amado Filho. Amém. Queremos em conjunto orarmos o Pai Nosso e queremos fazê-lo com as famílias que em casa gravaram o Pai Nosso. Agradecemos a todos eles a introdução, a conclusão e as 7 petições. Queremos desejar aos pais nosso querido abraço nesta oração do Pai Nosso. A todos que têm os seus pais vivos e que podem abraçá-los, gratidão a Deus por estes momentos. Em conjunto, queremos fazer esta oração maravilhosa, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. assim na terra como no céu. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha Deus misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Parabéns a todos os papais por este dia, a celebração que acontece nas famílias. Que Deus abençoe a família de cada um de nós, que Deus abençoe esta nova semana de vida, possamos viver este tempo na certeza de que temos um Pai Celeste que por causa de Jesus e do sangue de Jesus nos aceita como filhos dele também. O Filho de Deus, Jesus, nos torna filhos de Deus. Temos um Pai. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória, aleluia, 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 aleluia.
Toda minha alma deseja te junto